Como funciona a lei de cotas no SISU? Quais são os tipos de cotas e quais são as variações? É exatamente sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e nos dias 6 a 9 de abril a gente vai ter aí as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2021, a nossa primeira edição do SISU. E em meio a isso, muitas pessoas aí já estão vindo me questionar, já estão pedindo vídeos a respeito do SISU, já tenho trazido diversos vídeos aí para vocês, já trouxe vídeos de dicas, já trouxe vídeos de informações, então eu aconselho você dar uma olhada na playlist do SISU aqui do canal e hoje eu vou estar falando para vocês a respeito das cotas. Quais são as cotas que existem no SISU, como que você faz para participar e o que você tem que saber para participar das cotas. Então, sem enrolação, bora lá, bora conhecer a respeito das cotas do SISU. Então vamos lá, pessoal, a lei de cotas. Como que é a lei de cotas? Primeiramente, a lei de cotas ela foi sancionada no ano de 2012. Então, a partir do ano de 2012 foi quando surgiu, quando essa lei foi sancionada e quando surgiram as primeiras cotas. Quando as universidades federais e os institutos federais, eles começaram a utilizar do sistema de cotas. E o que são as cotas? Basicamente, essa lei, ela garante que 50%, pelo menos 50% das vagas de uma determinada universidade, de um determinado curso, elas são destinadas aos alunos cotistas, ou seja, aqueles estudantes que têm direitos a cotas. As outras demais vagas, ou seja, as demais 50% das vagas, elas são destinadas a estudantes de ampla concorrência. Então isso tudo foi sancionado aí nesta lei do ano de 2012, que é a lei das cotas. Então, inicialmente, na verdade, iniciou-se tudo com cotas destinadas a candidatos de escola pública, aqueles candidatos que estudaram todo o ensino médio em escola pública. No caso também estudantes negros, pardos e indígenas e também pessoas de baixa renda, mas desde que tivessem estudado todo o seu ensino médio em escola pública. Então basicamente esse é o início da lei das cotas. Basicamente a gente tem três tipos assim formais de cotas. A primeira delas, as primeiras no caso, são as cotas sociais, que elas são separadas em dois pontos basicamente. A primeira são para os candidatos de escola pública que se enquadrem também no critério de baixa renda. Então, a primeira cota social é para aqueles candidatos que fizeram todo o seu ensino médio em escola pública e que também se enquadrem no perfil de renda. Qual que seria esse perfil de renda? Que a sua renda per capita ela não ultrapasse um salário mínimo e meio. Mas o que é renda per capita? Renda per capita é você pegar, somar o salário de todas as pessoas da sua casa e dividir pelo número de pessoas. Se esse valor não ultrapassa o salário mínimo, 1,5 salário mínimo, a gente tem aí a tua possibilidade de participar da lei das cotas. Então, o candidato das cotas sociais de escola pública e critério de renda, ele tem que ter estudado todo o ensino médio em escola pública e ele tem que ter uma renda inferior a um salário mínimo e meio per capita. Já a segunda é apenas para aqueles candidatos de escola pública independentemente de renda. Então, no meu caso, que nem eu tinha direito à cota de escola pública. Por quê? Porque eu estudei todo o meu ensino médio em escola pública, mas não tinha direito à cota de renda. Então, esses são os candidatos que estudaram apenas em escola pública, mas não tem o critério de renda. Então, esse também é um outro tipo de cota social, apenas para aqueles candidatos de escola pública. Já o segundo tipo são as cotas raciais, tá? Essas cotas raciais, elas também possuem algumas variações, assim como as cotas sociais. Quais seriam essas variações? A primeira delas, candidatos negros, pardos ou indígenas. Então, nas cotas raciais, a gente tem essas três variações também, no caso, tem esses três grupos de pessoas, os negros, os pardos e os indígenas. E também, além deles serem negros, pardos e indígenas, eles devem ter estudado todo o seu ensino médio em escola pública, ou também, inclusive, eu esqueci de falar na cota anterior. Essa escola pública, ela é escola pública e também a educação para jovens adultos. Então, por exemplo, se você formou no Enseja, isso também se caracteriza como escola pública, certo? E também esses candidatos, negros, pardos ou indígenas, que estudaram todo o seu ensino médio em escola pública ou fizeram, por exemplo, o Enseja,
também devem se enquadrar no critério de baixa renda. Novamente, qual que é o critério de baixa renda? O critério de baixa renda é que a sua renda per capita não pode ultrapassar um salário mínimo e meio. Então você faz aí a conta, soma a renda de todo mundo da sua casa e divide pelo número de pessoas. Se você não ultrapassar esse um salário mínimo e meio, você tem direito à cota racial para candidatos negros, pardos ou indígenas que fizeram todo o ensino médio em escola pública e também tem o critério de renda. Já o outro caso, no caso a nossa outra opção, são para aqueles candidatos que não têm o critério de renda, são candidatos negros, pardos ou indígenas, também de escola pública. Então, por exemplo, o candidato negro, pardo ou indígena, ele fez todo o seu ensino médio em escola pública, mas ele não se enquadra no critério de renda, isso é, a renda dele ultrapassa um salário mínimo e meio per capita. Em algumas universidades, esse candidato ele também tem direito a uma cota, que é uma cota específica, para candidatos negros, pardos ou indígenas que fizeram todo o seu ensino médio em escola pública, independentemente de renda, certo? Só que essa variação, ela depende da instituição. Algumas instituições não aplicam essa variação, então vai depender da sua instituição, por isso é importante você consultar o edital. E a outra cota que foi, na verdade, sancionada mais recentemente, inicialmente ela não existia, ela passou a ser adotada mais recentemente, é a cota para pessoas deficientes, que são aquelas pessoas, aqueles candidatos que apresentam algum tipo de deficiência que é confirmada por laudo médico. Então não basta, por exemplo, você ter algum tipo de deficiência, vamos supor que você tem aí alguma deficiência que te prejudique para andar, por exemplo. Não basta você ter essa deficiência. Essa deficiência ela tem que ser comprovada por um laudo médico. Então você vai ter que ir no médico, o médico vai ter que te avaliar e ele vai ter que te dar um atestado, um laudo médico dizendo, ó, fulano de tal, ele possui tal deficiência. Com esse documento você pode concorrer à cota de deficiente, certo? Então é muito importante que você fique atento quanto a isso, tá? Não basta apenas ter deficiência, você também tem que comprovar essa deficiência com um laudo médico, certo? Então se você tem aí algum tipo de deficiência, mas ainda não tem um laudo médico ou perdeu aí o laudo médico, vá atrás disso, porque para poder concorrer à cota de deficiente, você tem que ter esse laudo médico, tanto no SISU quanto no ProUni. Sem esse laudo médico, você não consegue concorrer aí à cota de deficiente. E na cota de deficiente, a gente tem as mais variadas deficiências aí. Então, dê uma olhada lá na lista no site da sua universidade, que isso também varia. Algumas são apenas para candidatos de deficiência física, outros já tem, por exemplo, deficiência intelectual junto. Então, varia. Então, dê uma olhada que com esse laudo médico você pode concorrer. Eu gostaria de destacar também que aqui nas cotas raciais, isso é algo que depende da instituição, mas geralmente as instituições elas têm uma banca avaliadora, então tu vai ter que passar por uma banca para ser avaliado se você é de fato um candidato negro, pardo ou indígena. Então depende aí da instituição, mas geralmente tem sim. E por fim, gente, gostaria de destacar a respeito das variações. Por que variações? Ultimamente, algumas universidades aí, elas têm feito algumas variações. Então, tanto nas cotas sociais, como nas cotas raciais e nas cotas para deficiente. O que isso implica? Isso implica que você vai ter que consultar o termo de adesão ao SISU da sua universidade e consultar como que elas estão utilizando as cotas. A regra básica das cotas é essa aqui que eu defini para vocês, que eu mostrei para vocês. Só que as instituições, elas podem fazer aí algumas variações. Elas podem variar alguns critérios e elas podem variar algumas cotas. Então, por isso é muito importante que você consulte o edital da sua instituição para você ver essas variações. Como, por exemplo, ultimamente, algumas instituições, como a UFABC, ela tem criado cotas para pessoas trans. Então, algumas universidades disponibilizaram em graduação e pós-graduação cotas para trans. Então essa é uma cota nova que algumas instituições como a UFABC ela está utilizando. Outro tipo de cota que também tem variação, cotas para negros, pardos ou indígenas, independente de renda e escola pública, ou seja, candidatos que apenas são negros, pardos ou indígenas e que não precisaram ter estudado todo o ensino médio em escola pública e nem ter o critério de renda. Isso também algumas instituições utilizam. E também cotas de renda independente de escola pública. Essa também é uma outra variação, porque às vezes aí um candidato estudou todo o seu ensino médio em escola privada com bolsa integral, mas ele é de baixa renda. Então esse candidato ele também teria direito à cota em algumas instituições. Então por isso, com essas variações, é importante que você dê uma consultada no site da sua instituição para você ver se ela tem essas variações ou não.
Então é isso, gurizada. Basicamente essa é a lei das cotas, essas são as cotas do SISU e eu aconselho você fortemente a consultar o site da sua instituição, tá? Eu reitero isso aqui mais uma vez. É muito importante que você faça essa consulta para que você veja de fato quais são as cotas que a sua universidade utiliza e quais são as cotas que você vai ter direito. É muito importante para você fazer isso antes, para não chegar lá na hora da inscrição e você acabar se confundindo, ficando nervoso. Então as instituições já disponibilizaram esse documento, acesse o site da sua instituição, consulta lá que com certeza você vai poder ver isso e com certeza você vai tirar todas as suas dúvidas. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E é claro, deixa aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima!